Quando jogam sujo contra você, o manual do homem que não se abala. Tem uma coisa que ninguém te ensina na escola, na família, em lugar nenhum. O que fazer quando alguém decide te atacar de forma desleal? Quando o golpe vem disfarçado de preocupação? Quando a sabotagem vem de quem sorriu para você ontem? Quando a mentira sobre você circula em ambientes que você nem frequenta? A maioria das pessoas não tem preparo para isso. E é exatamente por isso que esse tipo de ataque funciona tão bem. Não porque o agressor seja forte, mas porque a vítima não tem método. Hoje você vai ter um. Não é um conteúdo de vitimismo, não é um conteúdo de vingança, não é um roteiro para você descer ao nível de quem tenta te derrubar. É o contrário. É o mapa de como um homem de verdade lida com conflito desleal sem perder o que tem de mais valioso: a compostura, o foco e a reputação construída ao longo de anos. O primeiro erro que a maioria comete quando é atacado é reagir na velocidade do ataque. Alguém faz algo desleal e você sente a pressão imediata de responder, de se defender, de provar que estão errados. E essa pressa é exatamente o que o agressor está esperando. Porque quando você responde no impulso, você sai do seu terreno e entra no terreno dele. E no terreno dele, as regras são as dele. O homem que se abala visualmente já perdeu metade da batalha antes de abrir a boca. A reação visível é combustível. O agressor precisa ver que provocou. O manipulador precisa ver que manipulou. O sabotador precisa ver que a ação dele entrou. Quando você reage exatamente do jeito esperado, você confirma que o método funcionou. E o que funciona se repete. A primeira habilidade, então, é a pausa. Não a pausa de quem engoliu e vai ficar quieto para sempre. A pausa de quem está avaliando o campo antes de agir. Há uma diferença enorme entre não reagir e estar processando. O homem que domina esse intervalo entre o estímulo e a resposta é o homem que vai sair da situação com mais autoridade do que entrou. A pressa é aliada do erro. Sempre foi. Quem controla o tempo, controla o desfecho. O segundo ponto é sobre entender o que move quem joga sujo. E aqui a maioria resiste porque parece que entender é desculpar. Não é. É estratégia. Pessoas raramente jogam sujo por prazer gratuito direcionado especificamente a você. Elas jogam sujo por medo, por insegurança, por uma dor não processada que encontrou uma forma destrutiva de se expressar. O colega que te sabota tem medo de ser superado. O conhecido que espalha mentiras sobre você está projetando a insatisfação com a própria vida. O parceiro que age de má fé está usando ferramentas que aprendeu quando não tinha outras disponíveis. Quando você vê raiva direcionada a você, você reage com raiva ou defensividade. Quando você vê medo disfarçado de raiva, você reage de um lugar diferente. Mais frio, mais calculado, menos pessoal. E pessoal é exatamente o que não pode virar. Porque quando vira pessoal, você entra no jogo deles, no terreno deles, com as regras deles. O terceiro ponto é sobre o silêncio estratégico. E não confunda isso com submissão. O silêncio do homem que escolheu não responder é completamente diferente do silêncio de quem não tem o que dizer. O primeiro comunica algo que nenhuma defesa verbal consegue. Comunica que a ação do outro foi pequena demais para merecer energia. Isso inverte a dinâmica. Quando você não responde a uma provocação, você deixa o agressor falando sozinho, expondo a própria fragilidade sem que você precise levantar um dedo. Há outra dimensão do silêncio que é ainda mais poderosa. Quem revela tudo o que pensa entrega o manual da própria destruição. Mantenha as cartas contra o peito. Se o inimigo não sabe onde você está, não pode mirar com precisão. Torne-se difícil de decifrar. Quando você sorri, que não saibam se é alegria genuína ou ironia calculada. Quando você concorda, que não saibam se é submissão ou armadilha. A ambiguidade é um escudo que a maioria nunca aprende a usar.
O quarto ponto diz respeito à sua reputação. E aqui está algo que as pessoas subestimam completamente. Uma reputação sólida trabalha por você mesmo quando você está em silêncio. Quando alguém tenta te atacar e existe uma discrepância grande entre o que estão dizendo e o que as pessoas ao redor sabem que você é, a defesa acontece sem que você precise abrir a boca. As pessoas que te conhecem de verdade não vão precisar de um discurso seu para duvidar do que estão ouvindo sobre você. A consistência da sua conduta ao longo do tempo é o argumento mais poderoso que existe e é o único que não pode ser distorcido. Por isso, nunca sacrifique a integridade por uma vitória de curto prazo. O jogo sujo prospera na ambiguidade. A sua consistência dissolve essa ambiguidade. Seja tão sólido que a lama atirada escorra sem deixar marca, revelando apenas a sujeira de quem atirou. O quinto ponto é sobre estabelecer limites do lugar certo. Esse é o passo onde mais pessoas erram. Elas tentam se posicionar no pico da emoção, depois de acumular raiva por muito tempo, com o histórico de semanas ou meses sendo despejado de uma vez. E limite estabelecido assim é frágil, porque veio de reatividade, não de decisão. E reatividade pode ser desestabilizada por outra reatividade. O limite que funciona é estabelecido em estado de calma real, não fingida, real. O que significa que frequentemente não é estabelecido no momento do pico. Você espera, processa. E quando o estado interno está sólido, você age com precisão. É específico sobre o comportamento, não sobre o caráter da pessoa. Um comportamento, uma comunicação clara. Fim. Sem histórico, sem lista de erros acumulados sendo apresentada de uma vez. E sem abrir negociação onde não deve haver, porque limite que pode ser negociado não é limite. É ponto de partida de uma discussão que vai te desgastar sem resultado nenhum. Limite dito com raiva é desafio. Limite dito com calma absoluta é parede. O sexto ponto é sobre o que você não deve fazer em nenhuma circunstância. Não busque ser visto como vítima. A narrativa do coitado ganha simpatia temporária, mas destrói o respeito a longo prazo. As pessoas podem sentir pena por um tempo, mas ninguém segue alguém que se apresenta como vítima permanente. Ninguém confia poder ou responsabilidade a quem vive narrando as próprias feridas publicamente. Se o golpe doeu, guarde isso para a privacidade. Em público, você mantém a compostura. Isso não é fingimento, é inteligência social. A fachada de invulnerabilidade desencoraja novos ataques, porque o agressor começa a concluir que é inútil tentar ferir alguém que não demonstra ser ferível. E existe algo ainda mais importante. Nunca interrompa o inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Na ânsia de prejudicar, quem joga sujo frequentemente exagera e expõe a própria malícia. Se você intervier cedo demais, pode salvar o agressor da própria imprudência. Tenha a disciplina de assistir em silêncio enquanto ele cava o próprio buraco. A justiça mais eficiente é aquela que o agressor inflige a si mesmo pelo excesso. O sétimo ponto é sobre a vitória final. E aqui está a verdade que diferencia o homem de mentalidade desenvolvida do homem ainda preso na reatividade. A vingança ativa ainda é uma forma de escravidão. Enquanto você planeja a retaliação, o inimigo ainda ocupa espaço valioso na sua mente. Ainda aluga um território que custa energia, foco e paz. O nível mais alto de poder não é a destruição do adversário, é a indiferença genuína. Chegar ao ponto em que o nome de quem tentou te derrubar não evoca nem raiva nem pena, apenas o esquecimento. Quando você esquece de verdade, você corta o último fio que te conectava a isso. Eles se tornam irrelevantes enquanto você avança. A melhor resposta para quem joga sujo não é a retaliação, é o sucesso intocável. É prosperar de uma forma que eles não possam sabotar.
O seu progresso é o argumento que não aceita refutação. Enquanto eles ficam presos no ciclo de maldade e pequeneza, você constrói. Deixe-os para trás, debatendo-se na própria mediocridade. Seja raposa para conhecer as armadilhas, seja leão para afugentar os lobos. Você precisa dos dois. A inteligência sem força é impotente, a força sem inteligência é cega. Integre essas duas naturezas. Quando o mundo olhar para você, que veja alguém que não pode ser enganado nem coagido. Não anuncie o que aprendeu, apenas aplique. Deixe que os resultados falem por você. Torne-se um enigma, uma força que opera com clareza interna enquanto projeta calma para fora. Se jogarem sujo, apenas sorria, porque você já sabe onde esse jogo termina, antes mesmo de ele começar. Tamo junto.